um engenheiro de cima do vídeo. Aí, agora vamos ter que meter as caras. É isso. Eu vejo direto esses anúncios. Desculpa, eu peguei a conversa natural. Anúncio do pessoal fazendo projeto com emagrecendo, precisando de gente que consegue sair. Bem mesmo, olha, eu tava falando, eu nunca vi meu brother analisando. Sim. É mais engenheiro civil que faz, né? Isso. É bem voltado a civil, né? Eles até estudam um pouco, sabe? Deles é completo tijolo, estimulação, essas coisas, pressão, bomba. Às vezes tem que pegar um mecânico para dar uma dica. Cara, é engraçado, né? O menino que eu trabalho lá, ele é muito conhecimento dessa muito profissional. E ele Foi tipo 54 a 10. Aí começa a serviço tanto choque, são serviços de interesse do choque que eles pagam, quanto para a notícia. Daí, no caso do Vitória, a gente tem uma loja lá no Pátio Batel, uma loja nova. Era uma loja, tinha uma outra loja, se fechava e fala, não tem? E daí foi reformado, foi desmontada a loja. Então daí tem uma construtora lá que pegou a obra completa e ainda tem que entregar todas as linhas de serviço, a parte de automobilismo, drywall, mezanino, a parte de fazer umas manualidades, daí o contrator a gente vai fazer parte do incêndio, hidrante, ar-condicionado. O cara pega tudo, mas não tem como. Muita gente, né? E ele tem uma equipe grande, cara, mas sério, cara, trabalha. Então ele é lá de São Paulo, vai fazer uma obra. Não era o que eu esperava trabalhar com dinheiro. É o seguinte, trabalhar com pois é, isso que daí agora que depois que eu agora vou agora. A mão de obra mesmo e tal. Depois eu vou desenhar um projeto e tal. Depois vai chegar um momento que não vai ter mais como eu sair desse ramo, vai aprender e tal. Com essas obras, como não tem eu estou oferecendo aqui no jogo. Bom dia mais uma vez, todos os irmãos. Peço que aqueles que estão ali na entrada possam tomar os seus lugares. Vamos iniciar essa segunda parte, do nosso culto, finalizando o EBD, começando o nosso culto, louvando ao nosso Senhor. Peço que aqueles que podem mais uma vez se coloquem de pé. Nós vamos cantar o hino de número 126, 126, Glória, voz de melodia.
troca rapidinho, alguém vai se Vou orar por esses irmãos, agradecendo a Deus pela dedicação deles. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor concedeu mais um ano de vida a cada um desses irmãos, mais um ano de casamento também ao pastor Jonas e a Lívia. Que o Senhor esteja enchendo, Pai, com as suas bênçãos a cada dia, que eles possam refletir a sua honra e a sua glória onde quer que o Senhor os envie, que o Senhor esteja os capacitando a ser luz e a pregar o teu Evangelho, a testemunhar do seu amor, onde quer que eles estejam. E nos ajuda, Pai, como igreja, como irmãos, a sermos fonte de bênção, de sustento, de apoio, assim como eles são bênção para a nossa igreja também. É o que eu peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Jonas vai continuar com os avisos dessa manhã. Bom dia a todos. Alegria termos aqui um horário diferente, né? Depois de um bom tempo. Eu queria só comunicar alguns detalhes. Praticamente a gente tem dois grandes, na verdade um grande evento, que é a cantata de Natal, que vai acontecer no dia 14 de dezembro. Às 18 horas, nesse dia a gente não vai ter escola dominical, apenas a cantata. Então, como o pastor Mário se referiu na escola dominical, um tempo bom para você convidar pessoas, porque é evangelístico esse momento, tá? Então, todos os convidados, dia 14 às 18, a gente vai ter nossa cantata. Sobre o almoço, logo mais tarde, tem um cronograma que a gente recebeu aqui, planejado. O almoço vai estar sendo feito para ser servido ao meio-dia. Um pequeno teatro com o pastor Mário às 13 horas, depois 13h30 distribuição de brindes, depois um café da tarde que a gente vai comemorar esse tempo com bolo, tem um bolo ali, pessoal, não vai ficar só na coisa, tem sobremesa, mas todos estão convidados a participar. E no dia 16, às 16 horas a gente pretende encerrar as atividades, tá? Alguns cuidados. Não sei se o Zé Mário já avisou, mas eu vou reforçar. Tem uma escada ali que está selada com algumas cordas. Crianças não ultrapassem aquela entrada ali, tá? Toda a entrada do ambiente lá embaixo vai ser feita pela porta lateral. Então vai ser fechada ali, você pode entrar por lá e normalmente acessar a área do jantar. Outro detalhe é que a gente tem um banheiro, o banheiro dos homens lá embaixo, que está interditado por uns problemas na hidráulica. Então, homens, nós vamos usar exclusivamente o banheiro de cima, as mulheres podem usar os dois aí normalmente. Na hora que iniciar o almoço, a escada vai ficar liberada, mas pelo menos até a hora de ser servido o almoço e todos saem lá embaixo, por favor, dão acesso por ali, tá bom? Mais algum aviso? Alguém precisa comunicar? Lembrei de outro, importante. Pode falar. Galera, no canal, também teatro, sai de tarde também, tá? Programação ali, Certo, então o pessoal do coral da peça da cantata, fiquem atentos aí para o Duda reunir a gente para passar mais uma vez aí no mensagem, tá? Lá atrás também tem alguns entulhos, algumas coisas que a gente vai jogar fora, tem pontas de metal, tem madeira. Então, crianças, de novo, vocês, atenção na hora de passar, cuidado, de preferência não passem, brinquem em outras áreas, tem bastante área, tem brinquedos que vão ficar disponíveis para vocês, mas evitem ficar de perto, para a gente não ter acidente nenhum, não está tendo isso. Não mexam nessa árvore com flores, lembra que ela é venenosa, perigosa, então ela é linda do jeito que ela está no lugar dela aí, não deixe. Tá bom? No mais, vamos ficar
estamos gratos a Deus porque o Joe está aqui hoje, né? Deus permitiu, depois de muitas orações, aí a igreja se reuniu em oração. Graças a Deus por isso. É assim que a força do Evangelho avança, é pela oração, não é pela força do braço. E graças a Deus está aí, né? E Deus continue a fortalecer sua saúde. Seja muito bem-vindo de volta. Muito bem. Então, vamos continuar o culto. A ceia, perdão, a última vez, a ceia ia ser feita aqui, mas a gente vai fazer lá embaixo, na hora de reunir para almoçar. Antes que a gente faz, eu tenho ali para estarmos na comunhão com a mesa do Senhor, tá? Então, o pastor Davi vai retomar o culto e logo depois do término a gente segue. Obrigado. Vamos continuar louvando ao nosso Deus agora, entoando o hino de número 128, Cristo em Belém, 128. louvando a Deus nesse momento, ainda cantando hinos com temas natalinos, né? Observando agora nessa época com mais ênfase o nascimento do nosso Salvador. Convido os irmãos a cantarmos o hino 148, 148 do Voz de Melodia, Adoremos. Glória
Amém. Vamos para o momento do nosso culto para os versículos. Então, se você memorizou algum versículo ou gostaria de ler para compartilhar com o restante dos irmãos, tem essa oportunidade agora. Alguém tem algum versículo que memorizou durante essa semana, esses últimos tempos, ou gostaria de ler para compartilhar com o restante de nós? Se não temos... Eu sei. Pastor Mário. Mateus capítulo 5, versículo 2. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Obrigado, pastor. Mais alguém? Anderson, por favor. Na verdade, vos digo, quem ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, que não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Amém. Agora dessa família. Mais alguém? Por favor. Amém. Mais alguém? Amém. Obrigado, irmão. Assim diz o alto espírito, que habita a eternidade, solta o mundo santo. Habita no alto santo lugar, mas habita também com abatido e com o espírito, para vivificar o espírito abatido e vivificar o coração. Amém. Obrigado, irmão. Certo. Ok, se não temos mais ninguém, vamos então juntos recitar aqueles versículos que temos também falado como igreja, né? São 2 salmos. Vamos começar com o salmo 126, 128, e depois vamos para o 126. Muito bem, salmo 128, vamos falar ele todo. Vamos lá juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 128, de 1 a 6. Bem, agora vamos para o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
e memorizamos aí ao longo desse ano. Eu convido também os irmãos, aqueles que podem mais uma vez se colocarem em pé. Nós vamos fazer a leitura bíblica de um trecho que será exposto essa manhã pelo pastor Jonas. Essa leitura se encontra no livro de Números, o livro que o pastor tem exposto aí nesses últimos domingos. E eu convido os irmãos a lermos o livro de Números, capítulo 4, dos versículos de 1 a 16. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar ou aqui ou na sua Bíblia. Números, capítulo 4, versículos de 1 a 16, lemos assim na palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. E este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e os seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por cima lhe porão uma cobertura de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os recipientes do incenso, as taças e as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas e os seus espreguiçadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de peles finas e porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem o santuário e os envolverão em um pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Amém? Então esse é o trecho daquele que vamos ouvir daqui a pouco. E aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos entoar o nosso último canto essa manhã, número 150, com voz de melodia ainda, ó vinde fiéis. Oh
chegar aqui com a gente. Nós vamos fazer uma prestação de contas aqui agora. A igreja preparou um agradecimento ao trabalho dos dois pastores aqui. E os irmãos vão trazer um pequeno presente para vocês. E isso não é para pagar nada, vocês nem trabalham por pagamento e também isso nem seria suficiente para pagar vocês. Mas a igreja preparou uma cesta de Natal para a família de vocês, tá? E os irmãos vão fechar. O Zé Carlos está puxando pesado ali. Obrigado, pastores. Eu queria pedir para o irmão, senhor Zé, por favor, pode orar pela vida dos pastores? Senhor nosso Deus, mais dia que chegamos diante de Ti para agradecer pelo trabalho, essa obra que nossos pastores têm feito nessa igreja, né? Senhor, que tem pregado aqui, que tem saído, todo o evangelho, através da sua fundação, através do seu gesto, né? De seguir o seu caminho, e assim mostrando o diário da igreja, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, esteja abençoando e todo o seu vida, tudo que ele tem planejado, o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, tudo que ele tem colocado diante do Senhor, que o Senhor esteja conseguindo a ele. Da mesma forma, pastor Mário, cuidar de ele nessa igreja, esse tempo que ele está aqui, todos esclarecendo algo sobre o evangelismo, fazendo algumas coisas específicas, cuidar desse homem ser tão corajoso e entregar a sua palavra com tanta firmeza, com tanta certeza. Abençoa a sua vida, abençoa a sua escolha, seu lar, todo o seu projeto de vida. E que cada dia o Senhor tenha mais ousadia para ele levar esse evangelho maravilhoso que muitos não conseguem levar, mas o Senhor livrou essas pessoas para levar de uma forma simples e sabemos que a sua palavra, ela sendo entregada da forma correta e maravilhosa, que possa salvar muitas e muitas almas. Obrigado pelo trabalho desses homens. Supre tudo o que eles precisam e depois ficar com Deus. É isso que oramos e agradecemos no nome do Filho. Amém. Obrigado, pastor, em nome da igreja. É o seguinte, a sexta é de graça, que é a igreja de Deus. Agora, se vocês quiserem o serviço dos serviçais, Obrigado, irmãos. Até com tadinho. Obrigado. Fiz academia em 5 minutos. Uma levantada pelo mês inteiro. Muito obrigado, irmãos. É uma grande demonstração de carinho. Fico grato em nome da minha família. Deus abençoe a todos. Queria convidá-los a me acompanhar no livro de Números. Números 4. A gente leu alguma coisa desse texto agora há pouco. E a gente vai apenas ler até o verso 20. Peço que você faça um esforço aí, porque esse calor, a pressão da gente tende a baixar, a gente fica meio olha assim, meio desligado de tudo. Faz um esforço para você levar um pouco das escrituras do seu coração para pôr em prática. Então, a Dani está pedindo às crianças até 6 anos para acompanharem ela. As crianças até 6 anos para acompanhar a Dani. É o tempo que eles vão ter com as mesas. Tá? Números capítulo 4. A gente vai ver um detalhamento, um começo de detalhamento sobre as atividades dos sacerdotes. Vou esperar o tio Minho sair todo aí. O ambiente se acalmar. Concentra sua mente aqui agora, porque só tem esse momento na semana, ou alguns, né? Outros vêm na quinta-feira, também o pastor Marco ensinando escatologia, porque começou, a gente está entrando agora no núcleo do livro de Apocalipse, propriamente dito, então está denso, mais denso ainda. Faça esforço para estar aqui na quinta também. Caso você não possa, tenta levar o máximo que você puder, pelo que você está pagando hoje. Tá? Então, Números 4 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão,
levanta o censo dos filhos de Coate por meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. E nós vamos ficar no verso 4. E este é o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Então, como a gente já leu aqui a primeira parte, só para resumir, a tribo de Levi ela era dividida em 3 grandes troncos, 3 grandes famílias. Os 3 filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, e eles tinham atividades especiais com respeito ao tabernáculo. Para quem está chegando agora aí, a primeira vez que eu estou ouvindo esse assunto, nós estamos no Antigo Testamento, no tempo da lei de Moisés. Eles acabam de sair do Egito e Deus está dando a lei para Moisés no Monte Sinai, e essas coisas que você está lendo são parte desses mandamentos, tá? Depois disso a gente vai ter 37 anos de história não contada, pelo menos nas escrituras, na Torá. Nos escritos judaicos a gente tem pelo menos três grandes escritos: a Torá, que é a lei, tem a Mishnah, tem a Kabbalah, ou Kabbalah, que é um escrito de magia e coisas desse tipo, mais mítica, e também você tem o Talmud, que é um livro da tradição judaica, e aí você tem esses outros livros cercando a Torá. Então a Torá era a lei de Moisés, o Pentateuco praticamente, os profetas todos, os maiores, os menores, e você tem o livro da poesia, né, está ali embutido nesses grupos, essas grandes classificações. Agora, eles estão começando a receber essa lei. E Moisés está detalhando a atividade dos sacerdotes. E a família de Coate, que era um dos filhos de Levi, vai ser uma família que vai receber uma atividade muito específica. Que atividade vai ser essa? Note o verso 5. É o começo da descrição. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, com ele cobrirão a arca do testemunho. Arão e os filhos dele eram Eleazar e Tamar, e tinha 2 que morreram, Nadab e Abiú. Esses 4 filhos, Arão e esses filhos, eram responsáveis exclusivamente por executar a adoração. Então eram eles que matavam os animais, que tiravam o sangue deles, que acendiam o altar de incenso, que faziam os pães. Era essa tribo, esse grupo, essa família bem específica que cuidava do culto. Apenas eles podiam olhar e tocar nos objetos do tabernáculo. E agora, pastor, como é que ia ser? Se só eles podiam olhar e tocar, o que era do resto? O resto não podia olhar e tocar. E a tribo de Coate, além de o próprio Arão e Moisés serem dessa tribo, você tem o resto dos coatitas que vai ser o responsável por embalar tudo e carregar. Então, como era feito? Eles pegavam cobertas diferentes, né? No caso, por exemplo, no verso 12, você vai ver que tinha um pano azul para cobrir os utensílios do serviço, ou seja, facas, talheres, espivitadeiros para você mexer no fogo. Você tinha bacias, essas coisas todas. Os coatitas chegavam com um pano azul e colocavam. Você já fez mudança, né? O colega do meu trabalho se mudou 17 vezes, só enquanto ele estava na faculdade. Aí, 5 anos de faculdade, 17 vezes. Acho que a coisa está doida. Se fosse eu já colocava um saquinho, né? Como foi a minha mudança quando eu me casei, né? A Lia arrumou a mudança dela uns 4 meses antes, assim, tudo na caixinha, etiquetada, né? Cozinha. Aí, não sei o que, guarda-roupa, tudo com nome, assim, com florzinha, tudo lindo. No dia da mudança, ela falou: tá aqui a minha mudança. Aí eu só tinha que pegar as caixas, lindo, encaixava tudo perfeito. Quando foi a minha, aí eu cheguei no sótão do dormitório de seminário. Ali, você acha que o apocalipse vai acontecer, ali já aconteceu, né? Aí eu catava minhas roupas assim, um saco de lixo. Mas onde é que estão as suas calças? Tá tudo aí, tá tudo aí. Qual saco? Qualquer um. E aí veio o carro de um colega nosso lá, e eu só jogava o saco dele, parecia que ele estava jogando fora do fundo, né? Martinho matava, estava jogando desovando dele. E eu ia naquele susto. Mas quando você separa alguma coisa por cor ou uma etiqueta, o nível de ordem aumenta assim absurdos. Com o passar do tempo, minha família e eu se mudando, a gente começou a fazer isso, e a última experiência foi assim, claro, como ajuda você saber para que cômodo vai aquela caixa.
precisa saber o que tem dentro. Cozinha, toma cuidado, não coloca embaixo de nada. E no dia lá vai ser a primeira mais cuidadosa. Leva tudo com cuidado. Quarto, não tenha cuidado, coloca em qualquer lugar. Ferramentas, só eu carrego. Você já sabe, a coisa anda rápido de saber. O fato de ter um pano azul em cima dos utensílios eles já saberiam que aquilo ali tinha que ter o cuidado de um coatita. O coatita já ia pegar aquele saco, aquele pano, e ele ia carregar para o lugar certo. Agora, se eles não podiam olhar nem tocar, como é que eles carregavam essas coisas? Por varais. Você vai ver que eles falam, isso aqui é dito no verso 11, quando fala coberto de peles finas, que é a pele de texugo, né? E lhe porão os varais. Então tinha móveis, eles iam passar os varais para esses móveis, cobri-los e eles iriam carregá-los. Então era algo assim muito específico, muito específico. E se chegasse alguém levita da tribo dos Meraritas, que é o irmão, né, de Coate, o que aconteceria? Morte. E se um soldado um dia no futuro quisesse tomar cuidado de um desses objetos, ele tocasse nesses objetos, o que aconteceria? Não só aconteceria, mas aconteceu, usar, levando a arca da aliança para um lugar que Davi tinha preparado, uma tenda dentro do seu, não sei se era do seu palácio, e depois ele iria construir o templo, e no caminho ele coloca a arca em cima de um carro, e não era para ser um carro, era para ser homens carregando, e o boi tropeça, o carro começa a virar, e usar o soldado vai com boa intenção lá, segura na arca e morre. Então era algo muito sério. Os coatitas teriam que fazer o seu serviço com muito cuidado. Faziam toda hora? Não. Eles tinham que fazer apenas na hora que o arraial tinha que se mudar. O que é arraial, pastor? É aquele negócio que tem um monte de comida, guiré, não. O arraial é todo o acampamento dos israelitas no deserto, ao redor do tabernáculo. Então, geograficamente ficaria como um quadrado, com vários subquadrados, e no centro o tabernáculo com uma cerca, e ao redor da cerca todos os levitas acampados. Eles ficariam ali com as suas tendas, cada tribo num lado específico. Então você saberia onde estariam as coisas. Começaria aí. Agora, outro pano que aparece está no verso 13. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano púrpura. A púrpura era uma tinta rara. É só, não precisa voltar tanto, né? Mas quando você lê histórias bíblicas, especialmente a de José, você vai ver que lá tem uma informação especial. Diz que ele ganha do pai dele uma túnica, a palavra em português mais antiga, uma túnica talar, uma túnica colorida. Minha fala, tem cor, tem tudo cor aqui. O que isso tinha a ver? Naquela época, você conseguir uma certa tinta era algo caro. Você, por exemplo, vai ver que alguns macarrões que você come, não sei se você come, mas ele tem uma cor meio de grafite, não sei se você já viu. Alguns sabores de macarrão têm uma cor grafite, é tinta de lula. Imagina, ele pegou a lula, tirou aquela tinta, deve ter que pescar, deu um trabalhão fazer. Tinta de polvo. Outros, como eu já vi bastante índios na Amazônia, eles usam pigmento de pau-brasil. Tira lá a casca, vermelho, aí ele vai tirar aquilo ali e cria um pigmento a partir dali. Outros tiram a páprica, outros tiram a cúrcuma, e a partir dali eles vão misturando e gerando novos pigmentos. São coisas caras de se fazer. Alguns perfumes na antiguidade eram tão difíceis de fazer com a mirra que você podia vender as economias para comprar uma casa, para comprar mirra. E aí, por causa disso, você vê que Deus cuida desses mínimos detalhes para que essas pessoas não ficassem à parte do que estava acontecendo. O centro da vida desses levitas era cuidar desse tabernáculo, que significava a presença do Deus de Israel entre eles. Então não era uma coisa jogada de qualquer forma. Fico impressionado às vezes que muita gente que diz ter crido no Senhor entra na igreja e começa a se envolver e participar das coisas, mas o Senhor não virou o centro das suas vidas. O Senhor virou um anexo das suas vidas, a edícula santa. Fala, não, quero servir Deus, beleza. Aí ele entende que a vida dele tem assim, academia, faculdade, mercado, dívidas, não sei o que, esposa, filho, não sei o que, e Deus é só mais um quartinho. Não. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a sua imagem nesse homem. A imagem de Deus fica dentro de você. Ou seja, o centro, o primeiro lugar, dentro.
E Deus, uma vez que entra na sua vida pela fé em Jesus Cristo, pela confissão de pecados, pelo arrependimento, por receber o Filho de Deus como seu Senhor, ele não entra como um anexo, ele entra no centro de tudo. Ele é aquilo que vai ser o mais importante. Obrigado, Sr. Diego. E é o que de fato está expresso à medida que você vê essas coisas sendo descritas. Eu quero que você observe outra coisa ainda. Verso 15, que é expressamente claro para eles, que diz aqui: havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis, então virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. Então havia um propósito. Eles não morreriam com essas coisas, e Deus tinha traçado os limites. Ele diz no verso 16 que o líder dessa tribo seria Eleazar, o filho mais velho de Arão, depois que os outros dois morreram. E, na verdade, Nadab era o mais velho, Abiú o segundo. Eles pegaram fogo estranho, apresentaram, Deus os mata. E aí os outros dois filhos mais novos assumem a posição deles. Então agora o principal da tribo deles seria Eleazar. Por que não Arão? Porque Arão já teria que preparar o seu sucessor. E aqui, lembre-se, o livro de Números, ele conta um ano antes da entrada no deserto. Primeiro ano ali, Moisés registra tudo no livro de Números, e os últimos 2 anos antes de entrar na terra prometida, quando Moisés ainda estava vivo. Então, Moisés só registra 3 anos no livro de Números. O que você está lendo aconteceu em 3 anos. E isso por si só já impressiona a gente, porque tem história demais pesada nesses trechos, o suficiente para você questionar como era possível essas pessoas produzirem tanto mal em 3 anos. É só olhar para a sua vida, não precisa nem comentar, não é verdade? Você olha aí para um ano para trás, e se você contasse numa folha, registrasse todos os pecados que você cometeu, faltaria folha. Você sabe disso. Quantas escolhas erradas, palavras erradas, atitudes erradas que você teve, omissões, pensamentos, julgamentos equivocados, crendices suas, que você teve durante o ano, poderiam poluir uma folha inteira. Então, você estando numa situação como essa, você teria que se sentir plenamente agraciado. A gente tem entendido isso ultimamente nas últimas pregações. Então, dentro da tribo dos coatitas, eu teria um grupo menor, que era aquele que ia fazer o culto, e eu teria um grupo maior que cuidaria de cobrir os utensílios e carregá-los através de varas. E agora eu quero que você mantenha o seu foco nos últimos 4 versos. E eu quero levar você a entender algumas lições importantes hoje. A primeira delas é que esse trecho, mais uma vez, mostra quem é Deus. Deus é alguém com quem você pode brincar. De acordo com esse texto, você vê um Deus com quem eu posso brincar? Que eu posso falar a hora que eu quiser, tirar uma piadinha ou levar uma vida desorganizada? Não, o texto mostra exatamente o contrário. É um Deus de ordem. Ele também é um Deus que é santo, é um Deus que preza pelo seu culto, um Deus que preza por hierarquia, sem prezar por valorizar pessoas de forma diferente. Deus não vê pessoas. Esse aqui é mais especialzinho do que esse. Esse aqui é melhor do que esse. A não ser se ele estiver distinguindo entre incrédulos e crentes. Aí sim, ele distingue pessoas. Mas em termos de amor, de desejo de salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos. É isso que o livro de Timóteo nos fala. E o livro de Pedro também. Mas importante, lembre-se disso. Existe ordem e, portanto, existe hierarquia de atividades dentro da igreja. Isso quer dizer que quem está mais em cima na hierarquia pode mandar em todo mundo? Apenas administrar. Mas mandar, de fato, quem manda é o Senhor. Então, jamais, por exemplo, eu posso chegar na sua casa, dar o pé na porta e dizer: a partir de agora vocês vão viver desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Eu posso dizer para você: o caminho para resolver isso na sua vida é esse. E eu faço isso com a minha própria vida. E os diáconos também, os professores têm que fazer também. E todos quantos, de certa forma, vão ter alguma hierarquia na igreja, eles vão ter que entender esse princípio. Eles não têm poder de mandar nas vidas, mas eles têm como, através da sabedoria do Senhor, apontar a direção.
E para a administração do povo de Deus, sim, eventualmente nós vamos ter alguma hierarquia. Nós vamos confiar a responsabilidade na mão de alguém. Esse alguém vai ter que levar essa coisa. E naturalmente existe uma ordem de função e que nós temos que respeitar isso. Agora, pensa um pouquinho comigo. Se você é acostumado a obedecer a alguém no ambiente da sua casa e no ambiente da igreja, você teria alguma dificuldade em obedecer fora desse ambiente? Se você ensinar o seu filho a obedecer os pais, se o pai chegar com o filho e falar, obedeça a sua mãe. A mãe mandou uma vez, obedeça. Se o pai não fizer isso, essa criança vai crescer, vai sair de casa um dia, e lá na sociedade ele vai fazer ipsis literis, ele vai reproduzir o que ele aprendeu em casa. E esses princípios têm como berço a casa de Deus. Nós, os que tememos o nome do Senhor, temos que levar primeiro esse costume de ensinar aos nossos filhos de que eles precisam respeitar autoridades. E pessoas com experiência são mais autoridade. Por quê? Já viveram, porque podem ensinar, porque têm sabedoria. Então, nisso entram os mais velhos, entram pais, pessoas que de alguma forma vão estar sobre essas crianças. E isso não se aplica apenas às crianças. Você que creu no Senhor Jesus, tem um Senhor, então você não faz o que quiser, você não vive do seu jeito. Existem limites, existem leis boas que devem ser seguidas. Ou seja, todos esses detalhes relacionados ao tabernáculo ensinam a você sobre Deus. Deus é isso que eu estou explicando para você. Ele é ordem, ele tem hierarquia, ele é um ser santo. Guarde essa informação. Outra coisa que a gente pode aprender é que Deus não criou mandamentos para produzir morte ou cansaço nos seus servos. Quando ele tira Israel do Egito, o que eles eram lá? Eles eram escravos. Imagina a dificuldade de viver no Egito. Não sei se alguém aqui já pisou no Egito alguma vez, mas a única parte verde do Egito é onde tem o rio Nilo. Todo o resto do Egito é puro deserto. Por exemplo, você tem ali o Nilo, ele vai correndo, ele nasce, na verdade, na Etiópia, e vem descendo em rumo até o mar Mediterrâneo, e onde ele vai passando você vê uma pequena faixa verde. Quando chega na borda do mar Mediterrâneo, ele vira um delta, e esse delta é irrigado por muitos braços, e ali estão as principais cidades do Egito. Israel estava na melhor delas, que era Ramsés. Só que se você andar um pouquinho para o oeste, você vai descobrir o grande e terrível deserto do Saara. O nosso país cabe quase todo lá dentro. Metade do país cabe lá dentro. Imagina a quantidade de deserto nesse lugar. Deus livra o seu povo de uma vida difícil, ardilosa, terrível, no deserto, debaixo de jugo, e joga eles para um lugar, joga a maneira de falar, leva, conduz as suas ovelhas para uma terra boa, uma terra que dá vida para eles. E por que Deus objetivaria criar mandamentos que seriam muito pesados para Israel carregar? Não existe essa razão. Deus cria mandamentos para dar vida. Então, um dia que você estiver lendo a sua Bíblia, o Novo Testamento, as ordens que temos aqui, orai sem cessar, sede pacientes na tribulação, contentando com o que tendes, não andeis ansiosos, amai-vos ardentemente uns aos outros, sede misericordiosos. Se você lê esses mandamentos, obedeça, eles não são pesados. Pesado é você ter que estar num ambiente com pessoas que você percebe que elas não te amam, e você tem que se acostumar a viver de forma falsa. Isso é pesado. Gente que tem escravidão da sua própria beleza, como as modelos, né? No dia que elas perderem a beleza delas, elas são simplesmente descartadas. Então, não viver dessa forma, subjugado a alguma coisa, é aquilo que Deus tira você e leva você para ser livre. Ele quer que você esteja debaixo do jugo dele. Pastor Mário citou que o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Com todos esses mandamentos, ele é leve. O que fazia isso tudo ser difícil? A rebeldia das pessoas que estavam em Israel. E atrelado a isso vem um terceiro grande ensino. O primeiro é mostrar que é Deus. O segundo é que ele fez mandamentos para a vida. E o último é que ele nos deu meio, mas ele não nos isenta de esforço. Note o último verso, o verso 19, verso 20, ele diz aqui: Arão e seus filhos entrarão, eles designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Apesar de eles terem uma lei que trazia vida, o Salmo 19 fala isso, a lei do Senhor é perfeita e
restaura a alma, eles tinham uma carga a levar, eles tinham uma responsabilidade. E isso é espelhado no Novo Testamento, não esse mandamento especificamente, mas o fato de nós termos ainda uma carga. O jugo dele é suave, mas tem um jugo. O fardo é leve, mas tem um fardo. Ou você vai negar isso? Viver a vida cristã exige responsabilidade? Com certeza exige. Exige que a gente controle a língua, controle os impulsos, controle os desejos descontrolados. Muitos impulsos que a gente tem que colocar no lugar, a ansiedade tentando tirar a gente da calma, da paz. E essas coisas são um peso para a gente, mas a gente deve lutar contra elas. Então o Senhor deu para você alívio, uma vez que você creu no Senhor Jesus? Deu, com certeza deu. Israel tinha alívio ao obedecer a lei de Moisés? Tinha. O Senhor daria vida a eles, mas eles tinham que manter essa responsabilidade. Mais para frente, nos tempos do rei Josias, Josias foi um rei que foi um dos grandes restauradores, e na época dele aconteceram um grande avivamento, porque ele foi o rei que mais destruiu postes, ídolos e imagens de adoração em Israel. Nenhum rei tinha feito, nem o rei Davi. Josias entrava pelas cidades, destruía uma após outra, e ele também entrou no templo, e ele derrubou uma imagem que tinha de Baal ao lado do altar do Senhor. Imagina o tamanho da blasfêmia que Deus estava sofrendo nesse momento. E Josias foi lá e ele tirou todas essas coisas. Então, apesar de tudo isso, Josias foi até o fim. Ele levou a carga dele, ele agiu com responsabilidade, ele tentou ser o mais preciso que ele pôde. E servir o Senhor tem uma carga. O Senhor é bom, e servi-lo jamais vai ser um peso desagradável. Se você não vir essa obrigação de servir com uma alegria, você vai sofrer o resto da sua vida, e vai chegar um ponto que a sua fé vai perder o sabor. Você até vai crer que Deus existe, que Cristo morreu, que Ele salvou você, mas você não vai ter a alegria de servi-lo de fato, de estar com o seu povo, de envolver-se com a sua vontade. Se você quer de fato experimentar a alegria da parte do Senhor, purifique a forma como você trabalha. Entenda quem é Deus, entenda o que Ele espera, entenda que as coisas que Ele criou são para a sua vida, para abençoar seu casamento, seus filhos, suas finanças, sua vida de forma geral. E uma vez aceitando isso, o Senhor vai te abençoar, assim como Ele fez com Israel no passado. Israel ele experimentaria muitas bênçãos da mão desse Deus, uma vez que eles zelassem pela lei. No momento que eles abandonassem, Deus traria grandes juízos, e o maior deles foi o exílio por 70 anos fora da sua terra, a terra que era prometida. E eu espero que Deus conduza você e que você se esforce para obedecer, que você confie na graça dele, na sua misericórdia. Amém? Vamos orar. Rei dos céus, bendito seja o teu nome, por tua palavra, bendito sejas por nos revelar, por ter misericórdia de cada um de nós, os que cremos no nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua graça para vivermos a vida como o Senhor planejou que fosse vivida, em obediência ao Senhor, mas jamais vendo isso como uma canseira, mas vendo como um prazer grande. Pedimos ao Senhor que molde os nossos corações, que nós sejamos submissos à vontade do Senhor Jesus Cristo, submissos ao teu Evangelho, que sejamos ocupados em entender o Senhor, para que nós não vivamos uma vida distorcida, e que mais tarde venhamos a nos orgulhar daquilo que o Senhor jamais nos mandou. Mas pedimos ao Senhor que nos dê descanso ao obedecermos a tua palavra. Agradecemos tudo que aprendemos e agradecemos a misericórdia do Senhor em nos manifestar isso. Pedimos ao Senhor que nos dê uma boa tarde, um bom almoço, um bom tempo juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós iremos encerrar aqui então. E lembre-se que nós vamos fazer a ceia logo antes do almoço. Então eu peço que assim que forem chamados para almoçar, a gente se reúna lá, e assim a gente vai fazer esse tempo. Muito obrigado. Deus abençoe.
vai ser a ceia do Senhor, tá? Então, está preparado, o pastor está aguardando lá, então, se puder, vamos descer já para a gente fazer a ceia do Senhor, depois dar oportunidade para o almoço, tá bom? Só depois pode iniciar.